Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém, meus irmãos? Como combinamos, dando início a mais um vídeo nesta tarde de sábado, com a segunda parte do nosso estudo, o plano de salvação de Deus para o homem. Nós falamos no primeiro vídeo, sábado passado, domingo passado, nós falamos sobre a criação do homem. O homem foi feito para governar o Jardim do Éden. Deus fez o Jardim do Éden, colocou o homem para governar, para cuidar, para zelar. O homem tinha uma vida boa, tranquila na presença do Senhor. Mas aí entrou o pecado no mundo, né? O homem desobedeceu. É o tema desse vídeo de hoje, né? Vamos falar da queda do homem. O homem que tinha tudo, era feliz, mas escutou a voz do inimigo e desobedeceu a Deus. Vamos ler o trecho que está em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. Se você quiser acompanhar comigo na Bíblia aí, Gênesis 3, do verso 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém, irmãos? Então nós vemos aí, aqui está o relato da Bíblia, né, da palavra de Deus, que relata a queda do homem. O homem que vivia em harmonia com Deus, através desse erro, desse fato, dessa queda, o homem entrou em desarmonia com Deus. Mas tem uns detalhes aqui que nós vamos comentar aqui, né, do jeito que eu escrevi alguns parágrafos, nós vamos comentar, vamos falar e vocês vão acompanhando aí. A serpente, o inimigo, Satanás, ele vem disfarçado de uma serpente, né? De uma serpente sagaz. Satã veio tentar Eva. Ela que antes ele que antes era um anjo de luz, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, né? O inimigo de Deus e o nosso inimigo. Por que Satanás nos tenta? Né? Ele tentou Jesus, porque ele se tornou inimigo, porque ele rebeliou contra Deus e ele queria ser igual a Deus. Então por isso ele foi expulso do céu, ele mais um terço dos anjos, diz a palavra, né? Diz a palavra do Senhor. Então ele se rebeliou. A tentação é um convite a viver segundo a vontade de Satanás e desistir de viver a vontade de Deus. Tentação é isso. O inimigo nos tenta para fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus e fazer a vontade de Satanás é não fazer a vontade do Senhor. É rebeliar contra Deus. Né? Então, esse é a queda do homem. É viver de acordo com a vontade de Deus. Até Jesus foi tentado. E não foi só uma vez, não. Foi em todo o evangelho, né, dos evangelhos escritos. Aí nós vemos que Jesus foi tentado. Como como resistir às tentações? Como nós devemos, como cristãos, resistir às tentações? Orar, pedindo a Deus forças, né? Viver a santidade, né? Viver na presença do Senhor, porque Adão,
eles foram expulsos do Jardim do Éden. O Jardim do Éden significa a presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos. E Deus colocou lá um anjo, um querubim, para guardar, para eles não entrar. Caim, depois também que cometeu aquele pecado, ele foi expulso da presença do Senhor. Então o pecado, o que é o pecado? O pecado é uma separação de Deus. É viver separado de Deus. Aquele que vive em pecado, ele está separado de Deus. Adão foi expulso do paraíso e isso, consequentemente, ele foi separado de Deus. Ele morreu para Deus, porque a palavra diz, Deus falou, você pode comer de todos os frutos, menos do frutos da árvore que está, da vida que está no meio do jardim. E se você comer, você morrerá. Que morte é esta? Não é a morte física, não, é a morte espiritual. É a pior morte. A morte física é o caminho de todos nós. De pó sairemos e de pó retornaremos. Então é a morte espiritual que é a separação de Deus. Aquele que é morto, tem muitas pessoas vivas, mas mortas. Você está vendo o corpo da pessoa, está vendo ela andar, mas espiritualmente está morta porque não vive na presença do Senhor. Então, aí foi a queda, né? Como resistir? Orar, pedindo força, correr. A palavra fala, resista, né? Fuja das ocasiões de pecado. Nós devemos fugir, meu irmão, das ocasiões de pecado. Muitas vezes tem alguma situação de queda. Então, fugir. A tentação está sempre ao nosso redor. Nós devemos fugir e de saber dizer não. Nós somos tentados também por palavras. Aí você tem que dizer não. Jesus diz que o seu sim seja sim e que seu não seja não. Nós não podemos viver aí na ignorância e desobedecer a Deus. Não é isso, meu irmão? Então, outro detalhe importante, como que o inimigo ele é copião, nós costumamos dizer, ele gosta de imitar Deus em suas palavras. Lá no versículo 17, no verso 17 do capítulo 2, que nós lemos no sábado passado, que fala que, vou até ler aqui para vocês verem, para vocês ouvirem aqui, confirmar, 17, Deus diz assim para Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas aí o inimigo, ele é astuto, enganador, ele é tudo de ruim. Então primeiro ele faz a pergunta, né? Faz a pergunta lá para Eva, no 3 aqui, ele fala assim, a mulher respondeu, não, mas do fruto que está no jardim no jardim não podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás. Porque, e nem tocareis, para que não morrais. Então Deus é juízo, meu irmão. Deus é juízo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é justo, Ele não erra nos seus decretos, Ele não erra em nada que faz, Deus não peca, Deus não é culpado pelo pecado do homem, Deus é juiz. E como juízo, Ele decretou, o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerás. É um decreto do juízo. O que Deus não volta atrás, Deus não contradiz com aquilo que Ele fala. Então, Satanás, Deus falou, se vocês comerem, certamente morrerás. Aí você presta atenção no verso 4 que nós lemos aqui no capítulo 3, Satanás vai dizer, vamos aí, Deus disse a Eva, para Adão, certamente morrerás. Aí, quando o inimigo questiona Eva, o que ele fala no versículo 4? No verso 4, é certo que não morrerás. Leia aí depois. É certo que não morrerás. Palavra do inimigo. Ele usou a mesma frase, só trocou as palavras. É certo que não morrerás. Colocou dúvidas no coração de Eva. Né?
As tentações é assim, o inimigo coloca dúvidas. Será que está certo eu ir à igreja todos os dias? Será que é certo eu ler a Bíblia? Será que é verdade? Será que eu não posso cheirar será que eu não posso fumar? Não posso adulterar? Será que é verdade mesmo? Será que eu vou para o inferno? Olha o que o inimigo faz com a gente, né? Eva duvidou do Senhor, colocou dúvidas o Satanás colocou dúvidas no coração de Eva, né? A serpente usou o motivo. Qual foi o motivo que a serpente usou para enganar Eva? Você será como Deus. Aí mexeu no ego, né? Mexeu no orgulho, na vaidade. Nós queremos ser. Você está querendo. Você será igual a Deus. Não há dúvida. As tentações ela vêm acompanhada de um motivo. Ah, não, meu irmão, você não pode beber, vamos beber um golinho. Não, não, eu não bebo, não, é só um golinho, moço, tem nada a ver, não. Nada a ver, não, ó, o motivo. Aqui, vou dar uma cheiradinha aqui, ó. Tem nada a ver, não. Você vai ficar esperto, doidão, vai exercitar sua inteligência. É bom, há um motivo, né? Há um motivo. Qual outro motivo? Vamos pegar, né? Vamos pegar. Nada a ver, não, ninguém tá vendo, não. Vamos pegar, pode. Tá aí, ó. Não é. Esse cara aqui é rico, esse dono do supermercado aqui é rico. Vamos pegar aqui Vamos pegar isso aqui, pôr no bolso e vamos embora. É um motivo. A tentação, ela vem acompanhada de um motivo. Então, por isso nós devemos estar. Jesus diz: vigiai e orai para que não caia em tentação. Amém, meus irmãos? A desobediência é fruto da incredulidade. E a obediência é fruto da fidelidade a Deus. Jesus diz: não servireis a dois senhores, senão você vai obedecer um e desobedecer o outro e vice-versa. Quando desobedecemos a Deus, nós obedecemos o inimigo de Deus, que é Satã. E quando obedecemos a Satã, e quando desobedecemos a Deus. É assim. Então, nós não podemos agradar a Deus e o diabo. Ou estamos em vida santa, reta diante de Deus, ou estamos o contrário, vivendo uma vida errada, em pecado, diante do Satã, né? Adão foi expulso do jardim, já falamos. O pecado, o que é pecado? É a separação de Deus, né? É o homem separado de Deus. Deus é a parte ofendida pelo pecado, porque ele é amor, ele é bondade. Não existe maldade no coração de Deus, não existe ruim, nada de ruim. Deus é amor por essência. Deus é bondade por essência. Deus é Deus, irmão, né? Nós devemos obedecer a Ele. O pecado muitas vezes aparece também de forma agradável, né? Eva olhou, desejou e brotou um apetite, né, indesejado, um apetite terrível, né? Um apetite irregular, né? De pecar. Aí que é assim, as coisas que o inimigo coloca diante de nós aparentemente parecem boas, saborosas, agradáveis, porque o pecado é bom, o pecado é agradável, o pecado é gostoso, mas no final é o abismo, é o inferno, entendeu? Então nós devemos fugir disso aí, a parte ofendida, né? E o fim, a morte. Eva olhou, apanhou, comeu, deu a seu marido. Às vezes a batalha está perdida no primeiro olhar. Quando você olhar, já pecou. Jesus disse: se você olhar para uma mulher e desejar, você já pecou. Preste atenção. Se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já pecou. Amém? Então nós devemos ter atenta. A tentação costuma iniciar através de um simples olhar. Então nós devemos ficar atentos. Após terem pecado, Adão e Eva sentiram-se culpados, constrangidos com a sua nudez. Percebeu que estava nus e fugiu de Deus. Deus apareceu à tarde lá se você continuar lendo o texto, Deus apareceu lá no final de tarde, como de costume, eles fugiram de Deus. E o Senhor falou: por que vocês estão fugindo? Aí começaram a culpa, né? A mulher que o Senhor me deu é defeituosa, me fez pecar. Foi a serpente que me enganou, né? Então, aí vem depois, então a mulher vai ganhar menina, vai dar à luz com dores, o homem vai trabalhar, sustentar com seu suor do seu rosto, e assim vai.
Então, meus irmãos, aí, por isso nós devemos estar atentos à palavra de Deus, nós devemos estar atentos ao que Deus tem para nós, nós não devemos nos deixar, nós devemos ter cuidado para não perder a nossa salvação. E qual é a solução para esse pecado? Deus anuncia o seu plano para salvar o homem. Porque Deus é misericórdia. O homem colocou o homem no jardim do Éden, o homem desobedeceu, o homem caiu, foi expulso do paraíso e o homem está perdido. E agora? E agora? O que será do homem? Deus anuncia o seu plano de salvação. É o próximo tema, o próximo sábado. Nós vamos falar o anúncio do plano de salvação. Fique ligado, inscreva no canal, né? Divulga esse vídeo se você gostou, mas não esqueça de inscrever no canal. Essa é fácil e simples. Aparece lá, inscreva-se. Você clicou lá, apareceu inscrito, você já é um membro do canal. Amém? Compartilhe com seus amigos se você gostou. Faça um comentário. Deus abençoe. Até o próximo com o anúncio do plano de salvação de Deus. Amém? Glórias a Deus. Ótimo sábado, ótimo final de semana. Deus os abençoe.